Batman é um personagem com mais de 80 anos, tendo sido criado em 1939. E como ele foi criado nesse período, nos anos 40 é que temos várias aventuras que criaram vários personagens e acessórios clássicos do herói. Claro que eles não ficaram da mesma forma que foram criados. Ao longo das décadas, vários roteiristas passaram, assim como vários artistas, aperfeiçoando, elaborando e deixando cada vez mais complexo, profundo cada um dos personagens, cenários e acessórios que foram passando. Tanto que tivemos múltiplos Robins, mesmo a Mulher Gato não surgiu como Mulher Gato. Primeiro tivemos o Homem Gato como vilão nos quadrinhos do Batman, e várias edições depois é que criaram também uma versão feminina dele, a Mulher Gato, e a Mulher Gato acabou ficando com muito mais sucesso. Então, tivemos essa série de modificações, além de alguns personagens bem recentes, como a Arlequina, que foi criada pelo Bruce Timm nos anos 90. E justamente o Bruce Timm, ele resolveu pegar e criar uma nova série do Batman, só que ao invés de ser uma continuação da saga que ele fez nos anos 90, continuação que não seria assim necessária, já que tivemos o Batman do futuro, o seriado da Liga da Justiça que evolui diretamente o Batman entrando justamente na Liga e por aí vai, mas sim uma versão diferente. E se a gente pegasse tudo aquilo que foi criado desde então do Batman e refizesse no anos 40 alternativo, justamente na época onde ele surgiu? Então, eu sou o Luiz, bem-vindo aos Monstros de Aventuras, e hoje vou falar da série Cruzado Batman, o Cruzado Encapuzado, lançado na Amazon, e que é uma minissérie em 10 episódios de animação. Inclusive, trazendo de volta o dublador brasileiro Márcio Seixas, que fazia justamente o Batman lá do seriado dos anos 90. É claro que temos algumas coisas interessantes, primeiro na pré-produção, isto é, até, digamos, como foi criada essa série. Afinal, Luiz, se o seriado, melhor, se o Batman é da Warner Bros., por que ele está na Amazon, que é o concorrente dele, e não foi feito pela HBO, né, que é o canal de streaming atual, onde tem os materiais da Warner? Pois é, o Bruce Timm, ele criou várias obras distintas, como eu falei, teve o Batman, teve depois participação no Superman, a série animada, Liga da Justiça, mas teve também algumas outras produçõezinhas que ele foi fazendo, e teve alguns projetos mais experimentais. Um deles foi Liga da Justiça, Heróis e Monstros, onde tínhamos uma versão totalmente diferente, com personagens inclusive diferentes, ocupando o cargo de Mulher Maravilha, Batman e Superman. Uma visão bem interessante, tanto que, por exemplo, no Heróis e Monstros não é o Bruce Wayne multimilionário, mas um cientista que faz experimentos com um morcego, basicamente, que é o Batman nessa animação. Mas o que acontece? Essa ideia de pegar e criar versões alternativas, ele foi experimentando, né? E havia justamente esse projeto. E se a gente pegasse justamente o período onde foi criado o Batman e pegasse todo o refinamento que foi criado com esses personagens décadas depois e passasse para aquele período, como seriam inclusive personagens recentes sendo criados nesse período, como que seria, né? E o que acontece é que, como estava em crise interna, a Warner Bros. Acabou recusando, porém a Amazon contratou e comprou o projeto. Então, como resultado, nós tivemos essa série, que, como eu disse, está redondinha. E do que se trata essa série? Aqui nós temos um Batman iniciando sua vigilância, e onde justamente o Alfred, que o criou desde pequeno depois do falecimento das mortes dos pais, ele funciona basicamente como um parceiro, né? Não tanto do combate direto, mas ele quase como se fosse um motorista de fuga do Batman, sabe? Lembrando, inclusive, uma coisa que acontecia muito na época de vários outros heróis precursores do Batman nos anos 90, dos anos 40, né? Como, por exemplo, o Besouro Verde, né? Que muitas vezes você tinha uma espécie de piloto de fuga, ou um auxiliar que pegava e auxiliava em várias coisas, né? E é interessante que é um Alfred que é bem parecido com o Alfred original, que é mais rechonchudinho, né? Inclusive o Alfred todo magrinho que a gente conhece, ele foi criado nos quadrinhos, foi modificado assim nos quadrinhos, depois que tivemos uma série do Batman, branco e preto, lá nos anos 40 mesmo, onde tivemos um Alfred, que era justamente bem magrinho, o ator que fazia ele, né? Então deixaram ele mais parecido com as faces do autor. Pois é, nós tivemos várias séries
nos anos 40, a gente chamava aquelas cineséries, que eram séries que passavam no cinema, né? E posteriormente acabou migrando para televisão. Né? Então, voltando novamente aos anos 40, então nós temos uma Gotham City que está cada vez mais mergulhada em crime. Então temos em cada episódio uma espécie de ameaça diferente com a qual o Batman vai enfrentando, ao mesmo tempo que nós vemos a evolução geral do fundo da cidade, onde temos justamente o comissário Gordon como chefe de polícia, extremamente carrancudo, um dos raros policiais que não são corruptos da cidade, mas que tem uma visão bem preto no branco, diga-se de passagem, né? Pegando e fazendo, achando que criminosos devem ser tratados da forma mais sombria e pesada e agressiva possível, sabe? E ao mesmo tempo temos a filha dele, que é a Bárbara Gordon, atuando como advogada de defesa. Então ela também está fazendo justiça, porém ao invés de caçar criminosos, a ideia básica é que ela tenta defender os inocentes, assim como, ao defender os criminosos, fazer com que eles botem para fora justamente quem está pegando e realmente organizando os crimes, né? Então, tentar pegar e fazer com que aqueles que sejam só manipulados pelos outros fiquem fora da cadeia, não com muito sucesso ela consegue, e ao mesmo tempo tentar pegar, conseguir informações para botar os grandões na cadeia. Só que em oposição a ela, nós temos outro advogado, o promotor da polícia, que é o Harvey Dent. E o que acontece é que o Harvey, ele não apenas está advogando, ele está fazendo a campanha dele para prefeito. Então ele vai transformando cada julgamento num espetáculo, num grande show. Existe sim um sentimento de pegar e buscar justiça, porém que começa a ficar cada vez mais nublado pelo desejo de, se eu for o prefeito eu consigo fazer justiça, então dá para passar um pano numa coisa aqui, ajuda, mostrar que, olha, para os ricaços que ele tá tudo bem se não cometer crime muito grande, deixando eles passar do outro lado, fingindo que está fazendo uma coisa forte, prendendo um grande criminoso, quando na verdade é apenas um capanga pequenininho que ele conseguiu, né? Então a gente já vê meio que todo o processo, um advogado, um promotor público, que seria alguém que busca pela justiça, pouco a pouco se corrompendo num desejo supostamente de ajudar o sistema, só que na verdade um desejo pelo poder meio disfarçado e acabando caindo cada vez mais nas graças da corrupção à medida que certas tentações vão aparecendo pelo caminho, né? E no meio disso tudo, como disse, tem o Batman, né? Aqui, o Bruce Wayne, que perdeu os pais deles quando pequeno, né? Por isso ele luta por justiça, né? Só que a gente não vê um Bruce Wayne muito simpático. A gente tem aquele que, digamos assim, é o personagem que o Bruce se faz perante a sociedade. Existe o Batman, que à noite caça os criminosos, né? Porém, ele não é um cara dos mais simpáticos, né? A gente vê justamente ele quase não tendo amigos, afastando a maioria das pessoas. Os únicos que são meio próximos dele são justamente o Alfred, e o coitado é bem maltratado pelo Bruce, diga-se de passagem. Inclusive, aquilo que é bom ao longo da série é a gente ver um Bruce que é obcecado pelo trabalho de prender criminosos, só que começa a perceber a importância de valorizar justamente as pessoas ao redor dele, como, por exemplo, o próprio Alfred, inclusive no momento onde ele vai quase ir dessa para melhor na série, né? Então, ele vai aprendendo a valorizar as pessoas e aprendendo a valorizar o Alfred, né? Que ele vê como um empregado, só que o próprio Alfred é quase como se fosse um pai que criou ele desde pequeno, desde quando ele pegou e perder os pais, né? Além de ser o cara que, diga-se de passagem, com todo o auxílio que ele dá pro Batman, bem, não teria existido o Batman se não existisse o Alfred, tanto cuidando dele, né? Quanto possibilitando pegar e fazer toda a manutenção da Batcaverna, consertando as coisas, os equipamentos, ajudando ele sempre de fundo nos planos, sabe? Então, e a outra pessoa que vai aparecer isso aí também é o Lucius Fox, aqui como um grande advogado da família Wayne, e que, você vê que as empresas não afundam porque o Batman, mais precisamente o Bruce Wayne, já que o Lucius Fox não sabe da identidade secreta do Bruce,
O que acontece é que o Lúcio não é apenas o advogado da família que resolve as coisas. O Bruce acabou transferindo boa parte da autoridade e comando da empresa para o próprio Lúcio Fox. O que é muito bom, porque, em primeiro lugar, ele consegue se dedicar boa parte do tempo dele como Batman, o Bruce, sem ter risco da empresa falir, diga-se de passagem. Inclusive, uma coisa bem interessante do filme The Batman, que teve recentemente, é como não existe um Lúcio Fox administrando, diferente do que acontece em várias outras obras, né? Você vê que a empresa está prestes a quebrar por causa dos gastos excessivos do Bruce como Batman, né? E, voltando então à série, além disso, ele tem realmente um sentimento muito forte, porque como dá pra ver que ele saiu de uma família pouco abastarda, ele realmente tá tentando construir alas e moradias mais acessíveis para a população de Gotham e melhorar as coisas como um todo. E a gente vê, inclusive, a progressão disso ao longo de uma série de episódios distintos, né? Inclusive, um desses episódios distintos tem justamente como vilão o fantasma Fidalgo, que aqui eu não vou dizer se é um fantasma de verdade, alguém disfarçado, que é um dos grandes mistérios desse capítulo, mas é alguém que é de ascendência de nobreza, tanto assim, esse fantasma, esse vilão, o Fidalgo Fantasma, e o que acontece é que ele odeia que existam pessoas que não sejam escravas existindo em Gotham City, ao invés de pegar e serem todos escravos de gente que tivesse sangue nobre europeu, sabe? Uma coisa bem doida mesmo, né? Tanto que o cara odeia o fato de que os Estados Unidos tive independência da Inglaterra, por exemplo. Então o Fantasma Fidalgo é a personificação total do nobre que não reconhece a existência de igualdade, da necessidade de igualdade social, né, de direitos civis. Um dos episódios bem interessantes, né? Ainda mais que temos o contraste que o Bruce, ele também tem uma das grandes famílias nobres, justamente na cidade, né? Então existe um atrito considerável, certas reflexões do Bruce por causa disso, sabe? Até onde ele ajuda ou não a cidade, e a gente vê que o Bruce, ele tenta ajudar a cidade fora de, não sendo Batman, principalmente ajudando os projetos do Lúcio Fox, o que eu acho bem bacana, mostrando que ele não é só um cara obcecado. Pelo contrário, a gente vê que tem uma obsessão realmente meio bizarra de pegar e lidar com os criminosos, só que ele vai aprendendo, só que ele vai, à medida que a mente dele vai se tornando consciente disso, ele vai pegando e começando a pegar e tratar melhor as pessoas, sabe? Inclusive, uma das sequências mais interessantes é quando o Bruce, ele pega e acaba agredindo um jornalista e ele é obrigado a fazer um tempo de terapia justamente com a psicóloga da polícia, que é a doutora Harley Quinn. E a doutora Harley Quinn, ela tem toda uma evolução dentro da história, porque quem conhece o nome é ela que vai se tornar a Arlequina. Então, dentro dessa história, temos uma psicóloga que vai tentando desvendar os mistérios do Bruce Wayne. Ao mesmo tempo, ela é a consultora da polícia. Então ela sabe uns segredinhos da polícia e vai moldando algumas coisas na direção que ela quer, né? E ao mesmo tempo a gente vai ver no meio da série, de repente, um episódio só dela, mostrando ela justamente como Arlequina. Mas não uma Arlequina porque ela teve interação com o Coringa, não. Aqui nós temos, é bem interessante que a Doutora Harley Quinn, ela se torna uma vilã que parece muito uma mistura do Dr. Hugo Strange com a Arlequina. Ou, para quem não conhece, basicamente, resumindo, aqui ela é realmente uma psiquiatra que usa os conhecimentos que ela tem da época para manipular as mentes das pessoas e, no caso, acreditando que está fazendo justiça. E ela não tá tão errada assim, né? Diga-se de passagem, né? O que é bom porque temos que lembrar que a Arlequina depois ela vai evoluir de vilã para uma anti-heroína, uma heroína praticamente atualmente, só que bem... Ela alterna entre os lados de vilã e heroína nos quadrinhos atualmente, mesmo na televisão, né? Então botar uma pessoa que fica bem no limite uma zona cinzenta das ações dela, ajuda muito a definir essa personagem. E voltando para a polícia, outra personagem bem interessante também é a Tenente Montoya, que aqui ela é uma das raras pessoas não corruptas da cidade perseguindo os criminosos, né?
E que durante um tempo ela acaba recebendo até a missão de caçar o Batman, né? Já que acaba mostrando imagens dele agredindo policiais. Então temos toda uma saga dentro da polícia de pegar e desconfiar o Batman a ponto de caçar ele. Então toda a história acaba sendo uma grande jornada de como o Batman vai deixando de ser tão paranoico assim, só um pouquinho, para ir começando a aprender a confiar nas pessoas, assim como o pessoal da polícia aprendendo a confiar no Batman e desvendando os problemas de corrupção forte que tem dentro da polícia, né? De como as grandes gangues que dominam a cidade conseguem fazer isso, justamente por terem dado propina para boa parte justamente dos policiais de Gotham City, né? Então é justamente o processo de você acabar sendo revelado pouco a pouco como funciona todo o sistema de corrupção, né? E justamente quem não está dentro desse esquema formar uma aliança entre si e com o Batman para pegar e lutar contra tudo isso. Então, e como eu disse, isso tudo nos anos 40. Então, não temos celulares, não temos computadores, inclusive a Batcaverna não tem computador ou super equipamentos ultra tecnológicos. É muito utilizado tecnologia da época e mesmo a ficção científica que tem de leve, como por exemplo no episódio do Cara de Barro, né? A gente tem ela aparecendo de forma leve. Então não é um cara de barro que é um monstro disforme de barro, capaz de pegar e assumir qualquer tipo de forma, etc. Não, é um poder é um poder camaleão, é um poder de disfarce bem mais discreto que ele tem, mas que perfeito para fazer uma super história de um assassino que ninguém consegue pegar, afinal, ele sempre consegue se disfarçar direitinho, né? Então, ou, por exemplo, como eu disse, existe sobrenatural dentro da história em determinados pontos, né? Inclusive com alguns personagens de fora da DC Comics aparecendo aí. Você não precisa conhecer nada da DC para você pegar e conhecer a história. Porém, se você é aquela coisa, se você não é tipo os primeiros filmes da Marvel, se você nunca viu, assistiu nada, pode assistir de boa e curtir tranquilo. Se você já conheceu quadrinhos, filmes, etc, você vai ter um sabor extra descobrindo várias coisas que estão de fundo ou sendo mencionadas dentro da história, né? Só como homenagem, não precisando saber nada disso para poder pegar e entender o conteúdo. A Mulher Gato também está presente na história para quem estiver perguntando. E lembre-se, se você está gostando desse conteúdo, clica no nosso link agora da Amazon que temos aqui. Inclusive temos um link só de produtos do Batman para vocês pegarem e comprarem à vontade também, gente. Lembrando que se vocês comprarem na Amazon através desse link, vocês vão pegar e tá ajudando o nosso canal aqui. Retornando, então, nós temos também um episódio com a Mulher Gato, e aqui é mostrada ela quase como se fosse um anti-Batman, basicamente uma socialite de uma família ultra rica que está quase falida, né, agora, e por isso ela entra no meio dos roubos e ela começa a se inspirar no Batman para fazer seu traje, seu carro, seus grandes truques, basicamente. Ela quase como se fosse uma versão invertida do Batman, diga-se de passagem, né, o que ajuda a deixar as coisas mais interessantes ainda. E a gente tem outros vilões clássicos, como por exemplo o Harvey Dent, que a gente sabe que nos quadrinhos, quase todas as obras, ele é o Duas Caras. E a gente vai ter sim um episódio triplo no final da saga, mostrando focado justamente no Duas Caras como vilão, como um dos grandes vilões da história. Então a gente tem um arco inteiro que mostra não como um cara bonzinho vai se corrompendo, mas como um cara que devido aos desejos de poder ele acaba caindo cada vez mais nas malhas justamente da corrupção, né? Até o enlouquecimento dele e ida para agressividade no final do mundo das gangues no final dessa saga, né? E é claro, quem me escutou aqui deve ter escutado vários nomes semelhantes e visto que eles existem já no universo de Batman de várias outras formas. A Tenente Montoya já foi, nos quadrinhos, uma super-heroína chamada Questão, que era uma mega investigadora. Bárbara Gordon, muita gente conhece várias versões dela como Batgirl também, né? A Arlequina, muita gente deve estar se perguntando, mas não vai ter um Coringa? Pois bem, existe
pedacinho extra da saga, quando tá tudo terminado, mostrando que existe uma nova série que tá confirmada em produção, onde tem um Coringa confirmado, né? Então, parte do sabor da próxima saga é como vai ser quando uma Arlequina tão diferente se encontrar com um Coringa, né? Já que como é que eles vão pegar e interagir, como vai ser a treta entre eles, né? Além disso, a gente vai escutar pequenos nomes lá dentro, que a gente sabe que são nomes de Robins que o Batman já pegou e adotou. Então, várias pequenas coisinhas, sementes são plantadas dentro da história de coisas que podem crescer no futuro, né? E se não crescerem, são apenas um saborzinho extra para quem tá pegando e curtindo a saga. Então, gente, vou ficando por aqui. Se gostaram, compartilhem o vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!